Fala galera, graça e paz, tudo bem? Vocês estão felizes com Cristo? Tem que estar, né, gente? Cristo maravilhoso. E sobre o que nós vamos falar hoje no devocional? Da chegada de Jesus. Aproveitando de falar, gente, se inscreve aqui no canal, aperta aqui no inscreva-se. Se você entrou pelo WhatsApp, ele só tá abrindo a imagem, só o vídeo. Fecha e aperta ali no linkzinho, naquele bando de letrinha que tem azul ali, que daí vai abrir direto pelo YouTube. Aí você vai poder dar um like ali, que é aquele joinha, e vai poder se inscrever. Por que isso? Porque se você se inscreve, o algoritmo do YouTube ajuda mais o vídeo, entrega mais o vídeo. O que é entregar mais o vídeo? Quando termina o vídeo aqui, ele já sugere um outro, um próximo vídeo para você se manter na plataforma aí. E assim, conforme você vai se inscrevendo, mais gente vai se inscrevendo, o vídeo é mais difundido. E como a gente tem um devocional todos os dias aqui, todos os dias, gente, a gente tem que fazer devocional todo dia. Todo dia tem que ler a palavra, todo dia tem que orar, todo dia tem que comer, todo dia tem que tomar banho, só não come quando tiver de jejum, né? Que aí não dá. Mas é isso aí, vamos lá. Hoje vamos ler aqui Mateus capítulo 1 ainda, versículo 18. Foi assim que nasceu Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida para se casar com José. Antes do casamento, porém, ela engravidou pelo poder do Espírito Santo. José, seu noivo, era um homem justo e resolveu romper a união em segredo, pois não queria envergonhá-la com uma separação pública. Enquanto ele pensava nisso, um anjo do Senhor lhe apareceu em sonho e disse: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, pois a criança dentro dela foi concebida pelo Espírito Santo. Ela terá um filho e você dará o nome de Jesus, pois ele salvará seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta. Vejam, a virgem ficará grávida, ela dará à luz a um filho e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Quando José acordou, fez o que o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria como esposa. No entanto, não teve relações com ela até o menino nascer e lhe deu o nome de Jesus. Então vamos aos pontos. Que coisa fantástica, né, gente? Maria, uma virgem, e José, um homem justo. Quem está dizendo é a Bíblia. Eram noivos, né, já nessa época aí já eram tidos como casados, porém não a conhecia ainda sexualmente, não tinha tido relações com ela, por isso ela ainda era virgem. E nos dias de hoje, gente, imagine só, se nós ainda estivéssemos vivendo sem ter vindo Jesus e precisasse de um casal assim hoje, será que Deus iria achar facilmente? Você conhece algum casal que poderia receber Jesus dessa maneira? E olha só que interessante, José era um homem justo e ele quis, aqui no texto diz, cadê? Resolveu romper a união em segredo, pois não queria envergonhá-la com uma separação pública. O que quer dizer isso? Ainda não tinha vindo Jesus, não tinha o Novo Testamento, não tinha o período da graça, né, qual nós chamamos agora. Não confunda com hipergraça, pelo amor de Deus. Hein? Vamos voltar aqui. Então, ele poderia, como um adultério, se separar dela e levar ela a julgamento. Pelas leis, provavelmente ela seria apedrejada, né? Se eu não tiver equivocado. Os estudiosos aí, por favor, comentem aqui. Isso é muito importante também, comentar no vídeo aqui, colocar as suas dúvidas, vão colocando as dúvidas, as coisas que você quer saber, que você tem, porque eu vou fazer um compilado, depois vou fazer um vídeo tirando dúvidas. Até porque eu tenho bastante também, então me faz estudar, mexer esse tamanho de cabeça aqui. Então ele poderia
levar ela, separar ela e ela ia a julgamento conforme a lei lá da época. Está lá em Levíticos, se eu não estiver enganado. Mas ele não queria envergonhá-la, lógico, ele a amava, né? Ele tinha sentimentos por ela, então ele preferia uma separação em segredo, desfazer essa união em segredo. O que significa isso? Ele pagaria uma multa para separar dela e ela não ir a julgamento. Ele, além de ser lesado, ele iria pagar uma multa para poder desfazer esse relacionamento e deixá-la ela em paz, né? E aí veio o anjo do Senhor e o visitou e deixou ele mais tranquilo. Ufa! Mas olha só que homem, além de justo, muito sábio. E aqui cita, né? Como a gente falou ontem da genealogia de Jesus, ele fala José, filho de Davi. José não era diretamente filho de Davi, era da genealogia de Davi, da linhagem de Davi. E ele era um cara muito conhecedor da lei também, como na tradição judaica lá, ele deveria manjar muito já da Torá, do Pentateuco, para ficar mais fácil para a gente ali, os primeiros livros da Bíblia, e saber bastante também sobre os profetas e os livros que já existiam na época. Por que a gente chega a essa conclusão? Porque aos 12 anos, Jesus, mais para frente você vai ver, ele já discutia com os mestres da lei. Eu vou gravar um episódio, um devocional sobre esse tema do dia que eles perdem Jesus. Imagine, 3 dias sem achar o filho. Milena tinha me matado já. Mas vamos focar aqui. E aí ele foi encontrado dentro do templo ensinando e discutindo com os mestres da lei. Já com 12 anos, ou seja, o pai dele o instruiu muito bem. O pai dele ensinou muita coisa a ele. O pai dele passou todo o conhecimento que ele teve, que ele buscou, conheceu, recebeu, ele passou novamente a Jesus. Também passou a sua paz de espírito, como se comportar, né? Porque numa situação ali que chegou sua noiva, sua mulher que deveria estar virgem, que era virgem, e de repente está grávida, e o cara ficou tranquilo, pensou antes de agir, não agiu com impulsividade. Imagine hoje, você tá noivo aí, sua esposa, sua futura esposa, virgem, tudo, aparece grávida. Meu, nos dias de hoje, dificilmente acharia um José aí para ter essa tranquilidade, parar, pensar, para agir com sensatez, né? E não ferir a moça, mesmo que seja oriundo de uma traição, alguma coisa, não tem que levar a apedrejamento, né? Deixa ela que depois venha se arrepender do pecado aí e se resolva, né? Vai casar, né? Então José ensinou muito bem o filho. Qual outro ponto aqui? E deu o nome de Jesus. Vamos lá, mais uma dúvida. Muita gente pergunta, mas a gente fala Yeshua, aí escuta alguém falando Yeshua, cantando em Yeshua. O que é Yeshua? Yeshua é Jesus em hebraico. Jesus é o termo para Yeshua em deu banco. Forma grega, no grego, né? Fugiu a palavra. Então, Jesus é a forma grega e Yeshua é a forma hebraica, que significa Salvador. Que fala aqui, pois ele salvará seu povo dos pecados, o Salvador do povo. Nessa época ainda se usava o nome de acordo com algo que você queria, meio que o nome era profético, né, digamos assim, o nome da pessoa era profética.
E então, qual que é a pergunta que fica para a gente hoje? O quanto José nós estamos sendo com os nossos filhos, com os nossos discípulos, com aqueles que estão ao nosso redor? Quanto a gente está ensinando, passando conhecimento, passando tudo isso que a gente tem que levar para a vida? Ensinando como homem, ensinando a palavra de Deus, ensinando princípios, ensinando sobre honra, sobre tudo. O quanto a gente tem ensinado a palavra de Deus aos nossos filhos, aos nossos discípulos, aos nossos familiares. A obrigação é nossa, é minha e sua. A gente como pai, ou como mãe, que às vezes faz essa função também, não deveria, mas já que assumiu fazer a função de pai que o pai não está fazendo, então tem que ser o sacerdote do lar, que é o sacerdote do lar, é ensinar também. Então, a gente não tem que esperar que a escolinha da igreja lá ensine ou que a criança aprenda sozinha. Lá ela tem 2 horas, 1 hora e meia, às vezes, no culto. O mundo tem uma semana para ensinar seu filho. A televisão, o YouTube, o TikTok, o serviço de streamer, Netflix, tudo eles têm a semana inteira para ensinar. Aí a gente tem que ver. Eu mesmo negligenciei por muito tempo. Fui deixando. Na hora que eu fui ver, meu filho tem 14 anos, tem que ficar pegando no pé toda hora para fazer o devocional, para fazer a leitura, para ler um livro, que se deixar no celular fica o dia inteiro. Então isso cabe a gente. Então fiquei como reflexão para a gente o que nós estamos ensinando a essa geração. Valores, princípios, palavra, ensinamento, oração. Se os nossos filhos, nossos discípulos não nos verem orando, buscando o Senhor, também não farão. Ou vai esperar acontecer alguma coisa para poder buscar o Senhor. E a gente tem que buscar de todo o coração antes, porque Ele nos amou primeiro. Ele já nos amou, Ele já nos ama. A gente tem que ser apaixonado por Jesus, a gente tem que se apaixonar todos os dias. A gente não nasce apaixonado. É conhecendo Ele, lendo sobre Ele, estudando, orando, falando com Ele. Ah, mas eu oro, Ele não fala. Continua orando, continua buscando, vai para o seu secreto. Muito, meu secreto é onde eu gravei ontem o meu devocional, dentro do carro. Indo trabalhar, voltando, enquanto estou dirigindo sozinho. Às vezes na volta eu paro em frente de casa, às vezes um minutinho. Tem que tomar cuidado também, que não dá para parar em qualquer lugar, né, gente? Certo? Então busque, seja amigo de Deus, seja amigo de Jesus. Falamos de Yeshua, Jesus Cristo, né? Cristo é uma outra palavrinha também no aramaico ali, esqueci agora, mas até a pronúncia eu não sei direito, é Mashiach, uma coisa assim, que é o Cristo, o escolhido, o ungido, né? O escolhido não, o ungido, o Messias. Por isso que nós falamos Jesus Cristo, certo? Mais uma, não deixa de comentar, dá o like e se inscreva. Forte abraço, com Deus e até amanhã.